Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 2 de abril, domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Hoje, oficialmente, em todo o mundo, a Igreja inicia a Semana Santa, o ápice de toda a vida cristã. Nessa semana, nós celebraremos os grandes mistérios da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar a iniciar comigo hoje, meditando esse Evangelho, essa grande semana, esse grande retiro espiritual que é a Semana Santa para nós os cristãos. E quero te convidar também a viver com Jesus cada passo em direção à cruz, ao Calvário, à sepultura e à ressurreição. O Senhor venceu a morte e ressuscitou para a eternidade. Nós somos chamados a vencer o pecado e a ressuscitarmos para uma vida nova. E eu quero te convidar a tomar em mãos o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Vamos meditar o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Na missa de Ramos, meditaremos a paixão do Senhor, mas quero focar hoje, nesse dia, nessa entrada de Jesus na cidade santa de Jerusalém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizeis: O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu rei, eis que vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. E puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs, como eu dizia no início, na acolhida que fazia aos senhores e senhoras, Jesus hoje entra em Jerusalém e entra triunfalmente. É a última vez que o Senhor entrará solenemente pelas portas de Jerusalém. Entrou montado num jumento, filho de jumenta. E para quê? Para cumprir aquilo que a profecia dizia acerca do Messias, que ele entraria em Jerusalém montado no jumentinho. De fato, todos os reis de Israel, a partir de Davi, ao entrarem na cidade santa para serem coroados, entravam montados num jumento, um sinal de humildade, porque o verdadeiro rei de Israel é o Senhor Deus, aquele que enviou Jesus para nos salvar. Jesus, o próprio Deus, vem também montado nesse jumentinho, dando a todos os seus discípulos uma prova da sua imensa humildade. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ao longo de toda essa semana, nós vamos perceber isso em Jesus, que Jesus vem de fato para dar de si a nós os homens. Jesus não quer ser servido, Jesus não quer ser coroado como rei humano, mas Jesus quer ser coroado como rei espiritual de cada um dos homens e mulheres do seu tempo e dos nossos dias. Vejam, a primeira leitura da missa de hoje vai nos mostrar o cântico do servo sofredor, o cântico de Isaías, onde Isaías nos mostra que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ofereceu a si mesmo como vítima de expiação pelos pecados do povo. Foi maltratado, foi difamado, foi espancado pelos seus, mas fez tudo isso de coração aberto e por vontade própria. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Filipenses, vai nos dizer que o Senhor não se apegou à sua condição divina,
mas humilhou-se e ofereceu-se na cruz pela nossa salvação. Quantas vezes, irmãos e irmãs, eu e você não agimos com humildade diante daqueles que Deus coloca na nossa vida, diante das dificuldades que muitas vezes pairam sobre a nossa cabeça. Quantas vezes nós nos lamentamos das nossas muitas misérias, nos lamentamos da nossa cruz e o Senhor, manso, humilde e obediente, abraça a cruz e segue em paz em direção ao Calvário, para que no Calvário nos alcance a salvação eterna. Eu quero te convidar, como Jesus, a dizer para o Senhor: meu Deus, por que me abandonaste? Esse não foi, de fato, um lamento de Jesus, mas Jesus diz essa palavra no alto da cruz, sabedor de que não está sozinho. Aquilo que ele inicia no domingo de Ramos, todo o processo de acusação, de julgamento, de condenação, de paixão, morte, termina na ressurreição. Jesus, que oferece livremente a sua vida por nós, não ficará prisioneiro da morte. Eu e você, que temos a graça do sangue precioso de Jesus ter banhado a nossa terra, ter sido vertido sobre as nossas cabeças pelo nosso batismo. Eu e você precisamos, com Jesus, entrar em Jerusalém. Precisamos morrer para o nosso pecado, para que o Cristo nos ressuscite no dia final. Hoje, ao cantarmos hosanas ao Filho de Davi, peçamos a Jesus que entre na Jerusalém que somos cada um de nós e que nunca mais saia da nossa vida. Que Deus te abençoe e até amanhã.